Olá, pessoal! Tudo na paz? Ama de leite, mãe preta. Todos estes são termos que fazem referência a uma mesma função. Algumas vezes a gente vê as pessoas encherem o peito de orgulho e dizerem: eu tive uma mãe de leite negra. Como se isto fosse uma vacina antirracismo. Usa-se o termo sem entendê-lo, sem conceituá-lo historicamente. A gente não deve fazer isso, porque a gente pode estar falando uma grande besteira e depois vir a público e ter que se retratar ou ficar morrendo de vergonha. A única vacina antirracismo é o conhecimento. Vamos aprender um pouquinho sobre este termo, pensando a minha, a sua, a nossa africanidade. Ama de leite. Apesar de parecer um termo muito simples, na prática é um tema extremamente importante para a gente compreender a formação da sociedade brasileira. E o que é ama de leite? São mães que vão amamentar o filho de outras mulheres, normalmente dentro da casa dessas mulheres, e a princípio aqui no Brasil, esta função era exercida pelas mulheres escravizadas. E aí nós temos duas coisas muito complicadas. Primeiro, a questão da maternidade da mulher negra. Segundo, o trabalho doméstico. Compreender um termo historicamente vai além de saber como é que ele foi utilizado e como ele surgiu no passado. Significa também ver como é que ele se relaciona com a nossa vida presente. E eu vou começar pelo presente. O trabalho doméstico sempre foi muito utilizado no Brasil e muito pouco valorizado. Tanto que a regulamentação desse trabalho só se deu em 2013 com a PEC das domésticas. Foi aí que elas tiveram direito a 13º, férias remuneradas. No que diz respeito à maternidade preta, Emanuele Góes escreveu o seguinte em um artigo. O percurso de uma gestação para as mulheres negras é carregado de violências institucionais, raciais e obstétricas. As mulheres negras peregrinam na hora do parto, ficaram mais tempo em espera para serem atendidas, têm menos tempo de consulta, estão submetidas a procedimentos dolorosos sem analgesia, estão em maior risco de morte materna. São cerca de 60% das mulheres que morrem nesta situação. A mãe de leite não é uma invenção brasileira. Ela vem de tempos antigos, existem relatos na Grécia Antiga, no Egito, na Europa, e são os portugueses que trazem esta prática junto com a colonização em um Brasil escravocrata. Por que uma criança precisa ser alimentada pelo leite de uma outra pessoa que não da sua própria mãe? Existem alguns casos em específicos, quando a mãe morre, quando a mulher não produz leite o suficiente para alimentar o seu filho. A população negra construiu o nosso país. A elite brasileira foi amamentada pelo seio das mulheres negras. E por que as mulheres brancas não faziam essa coisa tão prazerosa que é amamentar e cuidar dos seus filhos? A organização das famílias e o padrão social, ele muda em função do período. E nós estamos pensando no século XVII. E era muito comum as mulheres ricas deixarem o cuidado dos seus filhos nas mãos de outras pessoas. Quanto mais rica fosse uma família, maior era o número de criados que ela tinha. É claro que a gente não pode generalizar, mas existem relatos que na Europa eles chegavam inclusive a levar essas crianças para morar na casa dessas amas de leite e iam buscar muito tempo depois. E como a taxa de mortalidade infantil era extremamente alta, às vezes, quando eles iam buscar, a criança já tinha até mesmo morrido.
No caso do Brasil colonial, a situação era um pouco diferenciada porque a gente vive um processo de escravidão. Mas nem todas as amas de leite são mulheres negras escravizadas. A gente tem, inclusive, mulheres brancas e pobres que exercem esta atividade com uma remuneração. No Brasil colonial, existia a crença de que a amamentação envelhecia a mulher, promoveria a queda dos seus seios, fazendo com que ela ficasse muito feia. Sem contar que essa elite casava suas filhas muito novinhas, com o corpo ainda em formação, e acreditava-se que essas meninas iriam produzir um leite muito fraquinho. Em contrapartida, todo mundo achava que as mulheres negras tinham leite forte, o suficiente para manter saudável e alimentar a elite que teria o comando do território brasileiro. Quando elas não podiam levar seus filhos para a casa grande, algumas vezes eles eram deixados na senzala, alimentados ou com uma papinha de farinha de mandioca ou com leite de vaca in natura, o que promovia uma grande mortandade. Mas ainda era a melhor das situações, porque em muitos casos eles eram vendidos, largados na rua, colocados na roda dos expostos. Ou seja, em nenhum momento se pensou sobre essa maternidade negra. E isto era aceito assim passivamente por estas mulheres? É evidente que não. Nós devemos analisar os fatos de forma crítica. E a presença dessas mulheres dentro deste núcleo familiar era extremamente sensível e conflituosa. Ela estava sujeita a inúmeras punições, ela estava mais vulnerável ao estupro, sem contar que ela foi arrancada do seu convívio e impedida no exercício de sua maternidade. E elas lutavam bravamente para manter seus filhos junto a si e para poder dar a eles o pouco cuidado que lhes era permitido dar aos seus filhos. Quando nós chegamos no século XIX, começamos a analisar os jornais da época no mesmo local onde existiam os anúncios de ama de leite. Nós temos também agora o surgimento de um novo produto que está sendo anunciado: farinha láctea. Por que a publicidade de farinha láctea vai estar no mesmo local onde estão os pedidos de ama de leite? É toda uma mudança estrutural que está acontecendo no Brasil. O jornal era um grande veículo de comunicação no período, e através dos anúncios das amas de leite a gente pode ver como que essas mulheres negras eram retratadas de uma forma animalizada e em mansidão. Eram como se fossem animais domesticados, destinados a tarefas específicas, nutrição e cuidadora. Em contrapartida, a gente pode perceber também como a infância da criança negra é vista, completamente ausente de afetos, de atenção e de cuidados. Essas mulheres são vistas como reprodutoras de mão de obra cativa destinada à manutenção da economia de um país. É evidente que essa situação não era aceita de uma forma muito tranquila, e essas mulheres, de muitas formas, lutaram bravamente para o exercício da maternidade para com seus filhos. Fugiam, lutavam na justiça para conseguir ter os seus filhos ao seu lado. Em 1888, abolição da escravidão. Em 1889, proclamação da República. E uma mudança significativa no território brasileiro, um processo de urbanização, e vamos começar a entrar num período de industrialização. Além do impacto do discurso higienista que vinculava em território europeu e que vem de uma forma muito forte presente no território brasileiro. Principalmente no que diz respeito aos centros urbanos, existe uma preocupação muito grande com a saúde pública da população. E percebe-se as altas taxas de mortalidade infantil. E aí, a publicidade
da farinha láctea, ela vem junto com o processo de racialização. O trabalho das amas de leite foi profundamente criticado. Não porque se privava a essas mulheres o cuidado dos seus filhos, muito menos pelo fato dessas crianças estarem sendo destituídas do cuidado materno, mas passou-se a acreditar que a mulher negra era transmissora de vícios e de doenças e, portanto, considerada uma das responsáveis pelas altas taxas de mortalidade infantil. As concepções higienistas vão trazer uma mudança muito profunda no discurso, que passa a atribuir às mulheres negras, além de uma moral duvidosa, ausência de afetos. E a propaganda, mais do que a solução ao problema das amas de leite, ela vai trazer a consolidação desse que é um discurso racializado. E esse discurso vai ter um impacto muito forte no mercado de trabalho para a vida dessas mulheres, que continuaram a cuidar dessas crianças brancas. Só que elas vão sumindo. Ué, como sumindo? Quando a gente vê as imagens, a gente vê a criança branca, mas a mãe negra está coberta com lençol. Outras vezes aparece só a criança e a mão negra segurando estas crianças. Ou seja, estas mulheres passam a ser invisibilizadas. E aí que surge o discurso: mãe só tem uma, a biológica. Não aquela que cuidou, que amamentou, que limpou, mas aquela que teve essa criança biologicamente. As palavras têm força. E elas devem ser usadas com cuidado e dentro do mais profundo respeito. E o ser mãe independe da raça e até mesmo do gênero. Por isso, o meu mais profundo respeito a todos os que exercem ou que exerceram o papel de mãe nas nossas vidas e na vida das nossas crianças. Até o próximo vídeo. Um beijinho. Tchau.